Com as ações da Operação Vira Casaca, que culminaram com a prisão de 34 pessoas, destas os principais chefes das organizações do tráfico de drogas na cidade, o promotor Beltrame afirma que dias de tranquilidade poderão ser sentidos pela população. Formar, então, um mapeamento da organização e comprovar, como bem mencionou o delegado Emerson, para o Poder Judiciário, que é o nosso grande norte, né, que essa organização criminosa estava atuando, como ela estava atuando, e que nós teríamos provas da materialidade de todos os delitos que nós estávamos investigando em todas as células criminosas que a gente detectou. Esse trabalho de base foi muito importante para a gente chegar no momento que chegou, porque se vocês verificarem esse nosso diagrama aqui, que é o diagrama da investigação, foram 64 pessoas investigadas, das quais a gente conseguiu comprovar uma vinculação de 41 pessoas, né, das quais essas 36 pessoas eram perigosas à sociedade de Cachoeira do Sul e região, das quais foram solicitadas as suas prisões, as prisões foram deferidas pelo Poder Judiciário e a gente hoje conseguiu efetuar a prisão de 34, faltando somente 2 agentes que estão foragidos aqui de Cachoeira do Sul. O crescente número de ocorrências e prisões por tráfico na cidade de Cachoeira do Sul, bem como a reincidência desse tipo de crime, foram indicativos determinantes para o desenvolvimento da operação desencadeada no dia de ontem. Um diagnóstico da inteligência e a migração para cidades do interior tem sido uma estratégia cada vez mais adotada pelos criminosos, que confiam na legislação que abrandou punições para usuários de drogas. O delegado Milesi, numa abordagem de outro lado, conseguiu, juntamente com o delegado Mota, nosso regional, terminar com esse outro lado da facção. Conseguiram fazer grandes apreensões, retirando eles também de Cachoeira do Sul. Sobrava, então, o nosso investigado. Nós começamos a trabalhar em parceria exatamente pelo cruzamento das investigações e agora nós conseguimos retirar esse outro aqui de Cachoeira do Sul. Então, Cachoeira do Sul, no tráfico de drogas, está acéfalo. As pessoas que o coordenavam daqui foram retiradas de circulação, parte pelo delegado Milesi e parte por essa operação. O que a gente busca com isso? Dar uma tranquilidade para a sociedade. A gente busca o quê? A gente sabe que as pessoas dizem, mas vai voltar outra pessoa, vai reincidir, vai acontecer de novo. Mas o nosso trabalho é esse, nosso trabalho é trabalhar sério, produzir uma prova bem robusta ao Poder Judiciário e poder levar as pessoas que estão cometendo delitos à condenação que lhe é oportuna. Se isso vai retirá-los da sociedade por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não é um problema que a gente tenha muito foco. Nosso foco é estar sempre atuando, sempre trabalhando com a maior força possível para conseguir retirar eles do convívio social o máximo de tempo que a gente conseguir, se eles estiverem cometendo delitos. Como chefe de polícia, como é que o senhor avalia o crescimento do crime organizado no interior do estado do Rio Grande do Sul? É algo que tem nos preocupado muito, né? Nós temos procurado nos organizar, nos reorganizar até nesse sentido e procurar atender essa demanda. A gente vê que as facções criminosas elas têm avançado em territórios antes não vislumbrados com eles, com esse potencial econômico. Mas é o que eu tenho dito. Infelizmente, em 2006, o nosso legislador entendeu por despenalizar o uso de droga, ou seja, tem o crime, mas não tem uma pena restritiva de liberdade. Isso fez com que aumentasse o uso de droga. Aumentando o uso de droga, movimenta a questão do tráfico de droga financeiramente. Isso faz com que um ponto de venda de droga se torne extremamente atrativo. E se tratando disso de uma organização criminosa ou de várias organizações, isso acaba chamando a atenção. Então, vários pontos de droga e cidades que são potencialmente econômicas para o crime vão ser alvos dessas facções. Então é importante que a sociedade também saiba que as polícias fazem o trabalho delas, mas sem a informação que vem da sociedade, da comunidade, nós não podemos fazer nada. O nosso produto final é a investigação criminal, ele só subsiste com a informação que está a cargo da sociedade. É correto dizer então que a sociedade cachoeirense colaborou nesse processo investigativo? Com certeza, acho que a sociedade sempre colabora, ela já colabora só confiando na sua polícia, né?
A gente tem uma notícia trazida no primeiro momento, num controle externo da higiene com o Major Soligo, de que havia uma situação estranha envolvendo um sargento da Brigada Militar e um traficante da região. Que havia um certo conluio entre eles, um parentesco, e essa ligação podia ser perniciosa à sociedade. Foi-se aprofundada a investigação, se concluiu que realmente eles têm essa relação, há uma vinculação entre eles, mas não é tão estampada quanto a gente tinha essa ideia inicial, né? Então a gente conseguiu constatar o quê? Uma quebra de dever funcional do agente da Brigada Militar e também, eventualmente, o crime de lavagem de dinheiro, que agora prosseguiremos com a investigação. Mas, de concreto, em relação à traficância dele, a gente não detectou nada. Prosseguimos como? Verificamos que o traficante, que é o cunhado dele, era o traficante, então, junto com uma outra suposta facção, eu não chamo de facção, mas uma suposta facção, os comandantes do tráfico aqui em Cachoeira do Sul. Não se configurou, então, a participação desse policial militar no tráfico apenas pós-troca de armas? Digamos assim que não se configurou a atuação dele nessa parte do tráfico de drogas. Isso eu digo com convicção até agora. Porque agora foram cumpridos mandados de busca na casa dele, a gente aprendeu uma documentação, a gente aprendeu uma série de informações, aprendeu telefones e, eventualmente, a partir dessa análise, que será feita, como o Dr. Marcelo me pediu para esclarecer, em 15 dias, a gente já vai ter uma postura exata sobre isso. Definitivo só pode ser. Hoje é o que a gente tem, por enquanto, fora a violação de dever funcional. Mas ele daria algum tipo de proteção à rede familiar, digamos assim? Não tenho nada concreto sobre isso. Violação de dever funcional? De sigilo funcional. Os passos que se seguem. Então, a gente fez 37 buscas, né, em residências e outros locais, e terão mais algumas logo adiante. O que a gente vai buscar? A gente vai analisar toda a documentação apreendida, todos os equipamentos apreendidos, né? A gente tem uma apreensão grande de telefones celulares que para nós traz um dado qualificado, que é a utilização eventual de algum aplicativo, enfim. E a gente fazendo essa análise, a gente tem o período legal de 15 dias para oferecer uma acusação formal contra essas pessoas que a gente está investigando. Então, ao final desses 15 dias, nós faremos uma peça processal. E essa peça processual será encaminhada ao crivo do Poder Judiciário, que eu sempre digo, o Poder Judiciário de Cachoeira do Sul é extraordinário, porque o Poder Judiciário, no meu entendimento, ele precisa fazer só uma coisa para nós: coordenar nosso trabalho, pautar nossa atuação dentro da legalidade e ser célere. Analisar todas as provas que foram produzidas hoje no prazo máximo de 15 dias, né? E ao final desses 15 dias um oferecimento de uma peça técnica, que é a denúncia, que é a formalização da acusação do Ministério Público contra essas pessoas, momento a partir do qual eles passarão a se defender e apresentar suas defesas. O que a gente usou como estratégia? A gente requereu e o Poder do Judiciário determinou que essas pessoas que tenham uma ingerência maior na organização criminosa, né, elas sejam colocadas em presídios afastados de Cachoeira do Sul e em presídios que eles não tenham nenhum tipo de vinculação. Porque a gente não tem Cachoeira do Sul desenhada como, por exemplo, a região de Porto Alegre, outras regiões, umas organizações criminosas formadas por facção específica. Aqui, no máximo, seria uma, entre aspas, franquia. Né? E o que acontece? Essa organização, se tirar ela do local dela e não colocar ela no nosso presídio aqui, ela fica realmente com muita dificuldade de ter comunicação com a região. Então essa estratégia foi traçada, né, delegado? E essa estratégia foi cumprida e agora então a gente vai fazer essa mobilização porque a gente já tem autorização judicial para fazer isso. Embora não detalhando os instrumentos utilizados para a investigação, a Força-Tarefa deverá nos próximos dias analisar escutas telefônicas, computadores, documentos e aparelhos celulares apreendidos no cumprimento dos 37 mandados de busca e apreensão realizados e efetivados no dia de ontem. Esses elementos refinarão o processo, auxiliando no indiciamento dos envolvidos. Tem realmente um... Não, eles têm realmente um comandante, o que, digamos assim, aquela pessoa que tem um acesso à maior quantidade de droga, mas haviam outros também que não pegavam só a droga dele, pegavam drogas de outras pessoas. Então, eles todos se relacionam entre eles, quando eles são organizados e cooperativos. Quando eles precisam de um que ajudar, de uma ajuda, de alguma coisa, eles se comunicam, né, delegado? Pedem droga para um, outro pede droga para outro, um compra para outro, eles todos se comunicam.
né? Mas naquele grupo superior ali, a gente tem 3 ou 4, 3 pessoas que seriam, digamos assim, as traficantes de maior porte. Eles têm digamos, uma forma de atuar até bastante pitoresca, que é isso. Eles, ou os membros da organização assinavam carteira de trabalho como funcionários autônomos e recolhiam o INSS, e quem recolhia o INSS, segundo alguns dados que a gente tem, seria a própria organização, né, quando não a pessoa, ou eventualmente nas empresas de fachada que eles tinham, eles contratavam essas pessoas e recolhiam o INSS. Para quê? Para que quando essa pessoa fosse presa, né, ela entrasse no presídio e tivesse direito ao auxílio reclusão, que é um benefício legal. Esse auxílio reclusão gira em torno de R$900, R$950. Aí o que eles predeterminavam? R$500 seria para o teu advogado, que tu escolhe, a teu prazer, né, para o advogado, e os outros 400 e pouco, eles chamam de apoio à família, para que quando essa pessoa caísse, a organização não tivesse custos, o Estado tivesse custo com ela. Então ele recolhia só o INSS para, eventualmente, depois ter o benefício legal de não ter que arcar com custas de advogados para os seus associados.